Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos ver uma situação muito, mas muito assustadora que aconteceu com o Linux, com o GNU Linux. E um problema que foi descoberto no dia 29 de março de 2024. Nós estamos, hoje, eu estou gravando esse vídeo no domingo de Páscoa. Desejo todo mundo, que tenham uma ótima Páscoa, um ótimo domingo de Páscoa. Mas eu não podia ficar sem falar sobre isso, gente. Uma situação muito, muito, muito grave. Ao meu ver, o pior backdoor da história do Linux, se não um dos piores, mas eu colocaria ele como pior, porque o jeito que ele aconteceu é incrível. É incrível. Foi um supply chain attack, um ataque no upstream. E o que acontece? Quando você realiza um ataque desses no upstream, depois ele vem, obviamente, sendo distribuído para todas as distros Linux. Que ataque é esse? É o ataque que comprometeu as bibliotecas XZ-Utils. Já vamos ver agora. Aqui, ó. Reconhecida como a CVE 2024-3094, significa, aqui na descrição, XZ Malicious Code in Distributed Source, código malicioso distribuído na fonte. O código malicioso foi descoberto no upstream, nos códigos, fontes upstream do arquivo XZ-Utils, começando com a versão 5.6.0, escondido de uma forma complexa no processo de criação da liblzma, certo? No qual essa biblioteca, no seu processo de build, de construção, extrai um script pré-construído de um arquivo disfarçado como test file, como arquivo de teste, que existe no código-fonte, o qual então é utilizado para modificar funções específicas no código dessa biblioteca, na liblzma. Isso resulta em uma liblzma modificada que pode ser usada por qualquer software conectado, linkado a esta biblioteca, interceptando e modificando as interações de dados com essa biblioteca. Ora, vocês vão me dizer assim, e daí? Qual é o problema? Essas bibliotecas são bibliotecas de compressão. liblzma, os XZ-Utils. Sim, mas o que acontece? E nós já vamos ver aqui a história dessa
libzma, e como é que isso aí afeta o Linux e cria esse backdoor. Bom, o que foi que aconteceu, gente? A libzma é uma biblioteca de compressão. Só que essa biblioteca ela é utilizada como dependência do OpenSSH. Aí vocês já sentiram o problema. O OpenSSH é aquela seção, não é, do Security Shell que a gente abre quando quer acessar um servidor de forma segura. Mas a coisa fica pior. Essa dependência, ela existia, né, não por uma decisão de projeto dos desenvolvedores do OpenSSH, mas por causa de um monte de gambiarras que foram adicionadas a algumas distribuições Linux para integrar a ferramenta junto com o quê? Integrar essa ferramenta junto com o systemd. E aí vocês veem o que é que um julgamento pobre, a pure judgment, pode acarretar num sistema. O systemd está se tornando cada vez mais uma única superfície de ataque. E isso é temerário. É como você pular de paraquedas, não é? E verificar que você não tem um paraquedas de reserva e o seu paraquedas principal não abriu. Por quê? Um dos principais problemas do systemd é que ele está agregando funções demais que antes eram separadas no Linux. O que acontece? Tendo essas funções separadas entre diversos serviços, bibliotecas e aplicativos, se comprometesse uma parte, as outras partes poderiam seguir funcionando. Só que, com esse design que está sendo implementado no Linux, isso aí está ficando cada vez mais difícil, porque ele está engolindo muitas funções de outros aplicativos, outras bibliotecas, outros serviços, e está tornando ele uma superfície única de ataque. Mas vamos adiante, que a história é mais enrolada. Diria que é mais enrolada que aquelas linguiças de venda. Sabe aquelas que ficam penduradas no teto? Ou pelo menos ficavam. Bom, o que aconteceu, gente? Essa biblioteca XZ-Utils, a libzma, ela tinha um desenvolvedor somente, que se chamava Lars Collin, se chama Lars Collin, não é? Aí, o que aconteceu? Esse rapaz, ele passou por problemas de saúde, e então entra em cena um jovem, um rapaz ou um homem, ninguém sabe, chamado Jiatan. J-I-A espaço T-A-N. Isso não é um pseudônimo, isso seria um nome chinês. O que acontece? Esse rapaz começa a fazer contribuições em 2021. E qual é que foi
a história dele? Bom, em 2021, o Jiatan, ele se junta ao desenvolvimento de software aberto na comunidade, criando uma conta no GitHub. As suas contribuições iniciais, elas levantam suspeitas. Por quê? Porque parece que ele estava tendo uns errinhos inocentes, mas potencialmente maliciosos. Um deles é uma mudança no libartive, no qual o rapaz, o Gia, ele modificou uma função segura e trocou ela por uma variante insegura, introduzindo uma possível vulnerabilidade. Essas ações não têm nada a ver com a biblioteca XZ, com a XZ Utils, da liblzma, mas mostram que desde o início o rapaz estava de má ideia, estava mal intencionado. O que acontece então? Em outubro de 2021, ele começou a fazer contribuições muito boas para a biblioteca liblzma, XZ Utils, que, como eu falei, não é, tinha somente um mantenedor, o Last Calling, e ele estava com problemas de saúde. Aí, o que acontece? Logo depois que esse rapaz, o Jiatan, começa a fazer essas contribuições, um monte de gente começa nas mailing lists, nas listas de correio, começam a pressionar o desenvolvedor principal, o Last Calling, para passar para o Jiatan o desenvolvimento de toda a biblioteca. Agora, ninguém conhecia esse Jiatan, era só trocando e-mails, ele não tinha ido a nenhuma conferência, nenhum encontro, seminário, nem nada. E eu acho que o pessoal não tinha nem tido uma webconferência com ele. Não se sabia quase nada dele. E ele começou a mandar contribuições para a biblioteca. Aí, gente, o que acontece? Ele chega agora em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, e começa a mandar atualizações para XZ Utils. Não é? O que acontece? As distros que já tinham as últimas atualizações, um desenvolvedor que trabalha no Postgres, o Andres Freund, e que ele trabalha no Postgres e é empregado da Microsoft, ele reportou que deveria ser investigado o código do SSH, porque estava tendo problemas de latência, que foram causadas por um bug no código do backdoor. Ele então manda um e-mail. Vamos ver o e-mail que ele envia para OSS Security. Bora lá ver. Olha só, gente. Ele manda sexta-feira, 29 de março de 2024. Há 2 dias atrás. Andres Freund. E o que ele coloca aqui no subject?
backdoor no upstream XZ liblzma, leading to SSH server compromise. E aqui ele explica, depois de observar uns sintomas estranhos em torno da liblzma, parte do pacote XZ utils, no Debian, nas instalações do Debian Seed, no decorrer das últimas semanas, como você fazendo login com SSH, aumentando em muito a utilização da CPU e erros no Valgrind, eu encontrei a resposta. O repositório upstream do XZ e os arquivos fonte do XZ foram comprometidos. De primeiro eu pensei que fosse somente um problema dos pacotes do Debian, mas acontece que isso aí é upstream, está em todas as distros. Vejam agora qual é que é o modus operandi, e ele explica aqui de uma forma bem detalhada. E vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Bom, o que acontece? Ele começa a fazer a compilação da biblioteca. Quando chega aqui em build source lib lzma, ele tem, ó, amtest, esse arquivinho, bad trace corrupt lzma2xz, amttest, parará, parará. Aqui, olha só isso aqui, esse comandinho, sed rpat, parará, parará, parará. O que ele faz com isso aqui? Ele vai compilar o pacote, mas vai sumir com o resultado da compilação. E é aqui que ele injeta, é nesse momento que ele vai injetar o pacote malicioso. Quando ele manda para dev null, ele esconde o resultado dessa compilação. Tirando isso aqui, ó, e o que ele fez, esse Andrés Freund fez, ele tirou esse comandinho aqui, sed, e o resultado foi esse aqui, eval grep config status parará, 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 parará. O que acontece no momento da compilação? Ele injeta um script na hora da compilação e corta o resultado para aparecer na tela. O resultado não aparece na tela. Então, você está lá criando os pacotes para a sua distribuição Linux, está compilando, mas esse resultado não aparece, porque ele manda para dev null. Vamos ver agora aqui, basicamente, como é que ele funciona. Olhem só, gente. Como é que... Esse aqui é uma linha do tempo de como é que as coisas aconteceram com o Jiatan. Em 2021, ele cria uma conta, começa a fazer contribuições, parará, parará, parará. Quando ele chega aqui, ó, ele pega este macro, M4 macro, build to hosts M4, que faz com que essa tests file bad trace corrupt, que carrega o script malicioso, seja incluído na compilação, mas isso não aparece para quem estiver compilando o arquivo.
E o resultado, no final, é que o arquivo, que vai ser o servidor de SSH, vai ter um backdoor escutando por comandos. O que acontece? Ele tem um script embutido, que é o backdoor. Esse script embutido, ele é colocado como um dos arquivos do SSH e é compilado como liblzma.la cr64-fast.ou. E aí, essa biblioteca comprometida, ela é adicionada no processo de compilação por aquela macro anterior. Certo? E aí, então, gente? Bom, afeta principalmente distros que dependem do systemd. Não afeta o PC Linux OS. Mas o PC Linux OS já teve atualização para remover essas versões mais recentes do liblzma do XZ-Utils. Certo? Agora, qual é que é a tristeza dessa situação? Nós podemos chegar a 4 conclusões. Primeira, desenvolvedores mal pagos que contribuem como voluntários e não ganham nada, porque o primeiro rapaz, o Las Collins, ele não é empregado por ninguém para fazer a biblioteca XZ-Utils. Primeiro. Segundo, bibliotecas antigas e sem manutenção. Essa biblioteca, bem antiga, e só tinha um cara. O rapaz é esse, Las Collins. O que acontece? O que acontece? Ele fica doente e chega um espertinho para tomar o lugar dele. Terceiro, dependência muito forte no systemd, que se torna algo preocupante em termos de segurança. E, gente, principalmente, quarto problema, as empresas de tecnologia que hoje lotearam o GNU Linux, lotearam ele, assim como chegaram os conquistadores lá, o Cristóvão Colombo na América, e disse, não, isso aqui é meu, isso aqui, papapá, papapá. Fizeram a mesma coisa com o GNU Linux. Mas o que acontece? Eles não têm um senso de coisas mais amplas. Não, eles só vão financiar o projeto que vai auxiliar a empresa deles. O resto... E tá aí o resultado. Não é? Um ataque
de supply chain muito bem elaborado, que levou de 4 a 5 anos, mais ou menos, para ser executado. Bem, então, o que é que nos sai disso aí? Qual é que é a conclusão que a gente tira disso? Que nós temos que ter mais comunidade e menos big techs. Porque, como eu disse, as big techs só vão incentivar os projetos que beneficiam elas mesmas. Vocês sabem, o criador do MySQL, o Monte Videnius, ele disse, olha, é uma tarefa ingrata ser desenvolvedor de software livre. Por quê? Todas as empresas querem trabalho bom e de qualidade, mas elas não contribuem de volta para os projetos. Por isso que ele fez o fork do MySQL, por isso que ele fez o MariaDB. E também esses projetos, eles têm que ser financiados. Porque muita coisa hoje depende do GNU Linux. E essa muita coisa que depende do GNU Linux está sendo feita mais por amor do que por qualquer outra coisa. E dá esses problemas aí. A última coisa que a gente tira dessa história é que isso não foi um ataque de um lobo solitário. Existe muitos recursos por trás dessa pessoa. Pelo nome Jiatan, à primeira vista você vai pensar que ele é chinês. Mas será? Possivelmente não. Mas foi um ataque para comprometer todo o Linux, um ataque upstream de supply chain, que poderia comprometer todas as distros Linux. Ficam as questões no ar. Precisamos de mais comunidade, de mais gente envolvida nos projetos, de mais gente sendo paga para trabalhar nesses projetos, e não só aqueles projetos que vão favorecer a Google, Microsoft, ou a Oracle, ou a IBM. Porque, caso contrário, o futuro será muito complicado. Ok, pessoal? Para esse nosso domingo de Páscoa, era isso que eu tinha. Estamos chegando aos 1000 inscritos. Nos ajudem, nos auxiliem, para que nós possamos fazer crescer o canal, poder monetizar esse canal, para que eu possa me dedicar mais a ele e trazer mais dicas para vocês sobre o Linux, utilizar o Linux no desktop, server, segurança, hardware, que eu estou trazendo alguma coisa de hardware, certo? Mas eu preciso de vocês. Por isso, se inscrevam, deem joinha, compartilhem os vídeos do canal, que vocês ajudam a fazer o canal crescer. E se vocês quiserem contribuir, nós também temos o Pix que apareceu aí durante o vídeo. Ok, pessoal? Um abração e até o próximo vídeo.